Bom dia a todos. Hoje nós iremos ler Mateus 5, tá? Jesus profere o Sermão do Monte. Nós não iremos falar tudo o que aconteceu com Jesus, tá? Nós vamos falar só alguns textos básicos, porque nosso tempo não dá, é curto, né? Então, nós vamos falar que Jesus profere o Sermão do Monte. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado vós sois quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. O que nós podemos extrair dessas palavras-chave que Jesus falou no monte? Bem-aventurança, palavra, né? Valores, terrenos, conflitante, né? Perceber a necessidade de ter a presença de Deus. E Deus fala do orgulho, né? E a independência pessoal, os que choram, os mansos e humildes, os que têm sede e de fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Grande multidão seguiram Jesus, ele era o principal assunto da cidade, todos queriam vê-lo. Os discípulos, os companheiros mais íntimos deste homem popular certamente foram tentados a sentirem-se importantes, orgulhosos, né? E possessivos. Estar com Jesus não apenas lhe garantia prestígio, mas também poderia constituir-se uma oportunidade para receber dinheiro e poder. As multidões se reuniam mais uma vez, porém antes de dirigir-se a tão grande número de ouvintes, Jesus chamou seus discípulos à parte e advertiu-os sobre as tentações, né? que enfrentariam como companheiros dele. Disse-lhes que não esperassem fama e fortuna, né? Mas pranto, fome e perseguição. Todos aqueles que amam Jesus, seguem Jesus, é perseguido, tá? Não pense que não é que é. No entanto, Jesus garantiu a seus discípulos que seriam recompensados, mas talvez não nesta vida, né? Pode haver ocasiões em que seguir a Jesus traga grande popularidade. Aqueles que não viveram de acordo com as palavras de Jesus nesse sermão poderão, pela própria desgraça, usar mensagem de Deus somente para promover os interesses pessoais. O que nós vemos, muita gente enriquecendo, esquecendo do mais necessitado, usando o nome de Jesus, é o nome mais usado até hoje, né? Jesus começou seu sermão com palavras que pareciam contradizer-se, mas o modo de vida de Deus normalmente contradiz a do mundo. Se você deseja viver para Deus, deve estar pronto para dizer e fazer o que parece estranho para o mundo. Ao contrário, né? Deve estar disposto a dar quando outros foram chamar você para ajudar alguma coisa.
há pelo menos 4 considerações sobre as bem-aventuranças. A primeira são um código de ética para os discípulos e um padrão de conduta para todos os cristãos. Constatam os valores do reino, que é eterno, como os terrenos, que são temporários. Contrastam a fé superficial dos fariseus com a fé real que Cristo exige. Demonstra que as expectativas do Antigo Testamento cumprir-se-ão no novo reino. Então aqui fala, né, que Jesus ele pregava para multidões. Onde ele passava, todo mundo seguia ele. Tanto, gente, que Jesus Cristo, ele foi o mestre do gerenciamento dos pensamentos. Jesus, ele abalou a psicologia. Isso aqui é de um livro que eu acho muito interessante, do Augusto Cury, né? Ele fala que Jesus abalou a psicologia pela sua capacidade de gerenciar seus pensamentos. Ele foi um dos primeiros pensadores, se você for pensar bem, né? Os estímulos estressantes e as pressões sociais que viveu desde a infância era para transformá-lo numa pessoa irritada, impulsiva, sem controle das suas ações. Mas a sua mente era calma, como uma lagoa plácida. Era tão tranquilo que talvez tenha sido a única pessoa na história que teve a coragem de convidar as pessoas a beber da fonte da sua mansidão. Somente alguém que é líder dos seus pensamentos pode ser tão sereno. Toda pessoa que é marionete das suas ideias negativas vive como um mar agitado. Acena para a tranquilidade de longe, não consegue sentir seu aroma. Toda pessoa controlada por seus pensamentos negativos ou antecipatórios vive como uma folha desprendida da árvore, levada pelo vento da circunstância, sem direção, sem estabilidade. Não tem Jesus ao seu lado. O mestre da vida sabia quando e como iria morrer. Como ele sabia disso? Não, ele sabia, né? Porque ele era santo, né? Além disso, esses assuntos entram na esfera da fé, né? Porque ele tinha consciência do amanhã, mas não gravitava em torno dele. Ele já sabia para que ele veio ao mundo e que seu pai queria dele, Deus queria dele, né? Ele foi o mestre da escola dos pensadores. Jesus ensinou pessoas complicadas a serem uma fina estirpe de pensadores, através das suas parábolas, das situações estressantes em que se envolvia. Ele sabiamente estimulava seus discípulos a penetrar em seu mundo para serem líderes de si mesmo. Ele escolheu os 12 apóstolos, eles não eram nada, tinha muitos defeitos e tinha qualidade também, mas Jesus, o que ele fez? Refinou eles, né? Líder das suas ideias, ele queria sem medo, sem arrogância, sem insegurança. Se analisarmos com os olhos da psicologia os textos dos evangelhos, veremos que ele bombardeava de perguntas as pessoas que o circundavam. Ele conversava com todo mundo. Por quê? Porque ele almejava que elas abrissem o leque da inteligência, abrissem seu coração, questionasse, criticasse, né? E colocasse suas ideias para fora. Ele foi, sem dúvida, o maior formador de pensadores que se tem notícia até hoje. Mas não de pessoas coitadinhas, frágeis. Tem pessoas hoje em dia que você não pode falar nada. Qualquer coisa que você fala já é uma guerra, né? Ele transformou a sua qualidade de vida num jardim. Embora o mundo desabasse sobre sua cabeça e fosse cercado por vagalhões de discriminação, quem foi esse homem desprezado pela ciência, cuja sabedoria perturba até hoje os alicerces dos intelectuais, que até hoje ele é perseguido, que até hoje as pessoas, sem nem ver ele, ninguém viu, né? Mas muitos ainda odeiam profundamente.
Os jovens galileus que o seguiram, embora fossem incultos, ansiosos, descontrolados, aprenderam lições que reis, políticos, intelectuais jamais aprenderam. Ele os ensinou a reconhecer seus limites, a não ter medo das suas falhas e a enfrentar seus pensamentos. Ele ainda os ensinou a ter sensibilidade e humildade para construir relações. Não queria produzir guerreiros, mas pessoas que pensassem, que amassem, que fossem capazes até de dar a outra face, não como gesto de fragilidade, mas de grandeza, para surpreender os incautos e estímulos a pensar. A andar com ele era um convite para ser livre e líder de si mesmo. Seus íntimos entenderam que não adiantava mudar o mundo de fora se primeiro não mudasse seus próprios mundos. Nós precisamos aprender com Jesus Cristo, né? Que ele amava a liberdade, amava conversar com as pessoas. Deus não queria que as pessoas fossem massa de manobra, né, gente? Dos poderosos que existia, tá? Então, ele foi muito... Aqui mesmo ele ensina, Jesus ensina sobre julgar o próximo. Está em Mateus 7, ó, que ele fala: não julgues para que não sejam julgados, porque com o juízo em que julgar sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, hão de medir a vós. E porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? É verdade isso, né? Muita gente vê só defeito nos outros, mas não vê o seu próprio defeito. Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Primeiro você tira o seu, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e volta-se a vós e despedaçam. Jesus, ele ensina a pedir, buscar e bater. Jesus ensina o caminho para o céu. Jesus ensina como construir um sólido alicerce. Todo aquele, pois que escuta minhas palavras e pratica, assemelhar-se-á ao homem prudente que edificou a casa sobre rocha. Jesus realiza muitos milagres. Ele fez Jesus ensinou muita coisa, né? Pena que muita gente não quis escutar, né? E por isso que ele foi tão odiado, né? E fizeram até plano para tirar a sua vida, né? Então nós vamos parar aqui, depois nós continuaremos, mas nós não vamos focar só na morte de Jesus, mas nas coisas boas que ele fazia, tá? Vamos colocar em oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por conhecer mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, nessa manhã, Senhor, que o Senhor entra na casa de cada um que está orando comigo, que está ouvindo as Tuas palavras, Senhor, que o Senhor coloca a Tua mão poderosa na cabeça de cada um, Senhor amado, que o Senhor faça um grande mover na vida dessas pessoas, Senhor, que estão desanimadas, que já amanheceram desanimadas, desoladas, Senhor, não sabe que caminho seguir, Senhor, mas eu peço que o Senhor dê direcionamento para essa pessoa, Senhor, essa pessoa que é tão humilhada, Senhor, pelos familiares, por todo mundo, que ela não tem mais nem coragem de levantar. Senhor, levanta essa pessoa da cama agora, Senhor, levanta, dá ânimo para essa pessoa, Senhor, faça com que ela consiga tudo aquilo que ela almejou a vida toda, Senhor. Abençoe aqueles que querem passar em concurso público, Senhor. Abençoe os estudantes, Senhor. Entra, Senhor amado, em cada lar nesse momento, Senhor amado, e vai fazendo um grande mover, meu Pai. Vai derrubando todos os ferrolhos, todas as portas de bronze,
todas as dificuldades, Senhor, que o Senhor entra com o seu recurso financeiro na vida dessa pessoa ainda hoje, Senhor, que está com a conta vermelha, Senhor, que está devendo no banco, Senhor, que não tem como pagar, Senhor, que o Senhor entra com o seu recurso, envia seu exército de anjos, Senhor amado, dentro das fábricas, Senhor, dentro das indústrias, em cada repartição desse país, Senhor, que vai fazendo um grande mover nos três poderes, Senhor, que o exército de anjos acampa no Senado, Senhor, onde estão fazendo CPMI, Senhor, que o exército de anjos conduza essa CPMI, Senhor, para que a verdade venha à tona, Senhor, vai tirando todo o embaraço, todo o mal, Senhor, todo o laço do passarinheiro caia por terra, Senhor, aqueles que planejam, Senhor amado, contra o teu próximo, Senhor, na cama à noite, Senhor, que o Senhor os persiga com seus anjos, Senhor, envia seu exército de anjo atrás dessas pessoas, Senhor, que os caminhos delas sejam lisos, escorregadios, Senhor, que elas mesmo caiam na própria cova que elas abriram, Senhor, vai abençoando, Senhor, aqueles que lutam pelo nosso país, Senhor, proteja eles contra toda a cilada diabólica do inimigo, Senhor, vai resplandecendo a sua face, Senhor amado, coloca a luz aonde há treva, Senhor amado, vai abençoando a todos, que caia por terra todo o mal, no nome de Jesus e no poder de Deus, amém e amém, muito obrigado, e até amanhã, se Deus quiser, fique com Deus, tá? Vamos continuar firme e vamos acreditar sempre que Deus é maior do que tudo nessa vida, tá? E vamos continuar na fé, porque Deus é maior. Tá bom? Obrigado por vocês terem ficado comigo. Se vocês gostaram, vocês se inscrevam, compartilham, tá? E vamos fazer a nossa parte, porque Deus manda orar, pregar o evangelho e ajudar aqueles que precisam, tá bom? É o que nós estamos fazendo, né? É um canal simples, pequeno, humilde, mas é feito com amor a Deus, tá bom? Obrigado e até a próxima.